Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao Clube Criminal. Esse que é o episódio número 226. Todos os outros episódios estão salvos lá no Spotify. Você pode ouvir ele no seu carro, se você quiser. E se você está ao vivo aqui com a gente no Instagram, você pode, inclusive, deixar sua pergunta nesse ponto de interrogação que tem ali embaixo, tá? Não coloque as perguntas nos comentários, porque é difícil da gente ver. Se você quiser fazer comentários mesmo sobre o que a gente está falando, vai ser muito bem-vindo. Bom, a gente vai começar agora. Deixa eu dar as boas-vindas ao nosso mestre, doutor Thiago Burin. Fala, pessoal, sejam muito bem-vindos novamente ao nosso podcast Clube Criminal, o único podcast gravado semanalmente. Segunda e quarta-feira, ao meio-dia, no horário de Brasília, a gente está aqui e você pode acompanhar a gente ao vivo. Thiago, perdi algum episódio, quero assistir. Corre lá no YouTube ou no Spotify, que lá são mais de 225 episódios que você vai ter para assistir, ou de perguntas e respostas, ou com convidados. O podcast Clube Criminal faz parte do Criminal na Prática, que é formado por Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 10 mil anos, por mim, Thiago Burin, um mero mortal, e por João Ricardo Batista, que já fez júri do Oiapoque ao Chuí e até na Lua. Vamos lá? Rodrigão, seleciona as perguntas aí pra gente, vamos começar respondendo... Rodrigo, você me silenciou? Não, Oi. Estamos te ouvindo, Dani. Então, eu não tô conseguindo mexer aqui para silenciar, eu tava com medo disso. Então, eu vou sair, tá? Beleza. A Dani, que trabalha com a gente aqui, entrou pelo Desenhando Direito, que é outro Instagram do Rodrigo, se vocês não conhecem, né? Rodrigão, já tem alguma pergunta aí? Ou por enquanto tem nenhuma? Senão a gente começa a falar de algum tema aqui, não tem problema. Já tem sim, ó. Tem várias perguntas, na verdade. A mais votada, por enquanto, foi a pergunta do Diego, que é a seguinte pergunta. Esposa voltou com... Tá na tela. Para mim não... Vamos ver. Tá, eu vou tirar aqui e colocar de novo, mas se não aparecer eu leio aqui para você, não tem problema. Vamos lá, colocar aqui de novo, show de bola. A pergunta é a seguinte. Esposa voltou com o marido, porém já oferecida a denúncia. Lei Maria da Penha. Como proceder? A esposa voltou com o marido, porém já foi oferecida a denúncia. Eu não vou nem me atrever a responder a pergunta, eu vou silenciar meu microfone para ouvir a aula que o Rodrigo Alvarez vai dar para vocês. Porque o Rodrigo, gente, é defensor público que atua numa vara especializada em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Faz quanto tempo já que você está nessa função, Rodrigo? Desde 2015, acho. Então, olha que loucura. O cara tem 7 anos atuando especializado nesse tema. Então, o Rodrigo, para mim, na minha opinião, é a maior autoridade que tem hoje para falar, né, de defesa criminal em crimes de violência doméstica contra a mulher. Vamos ouvir ele. Show de bola, pessoal. Bom, esse é um tema muito perguntado por vocês sempre, tá? A questão de poder ou não revogar ali a medida protetiva, ou então de poder tirar, como o pessoal fala no popular, a ação penal. O Vinícius até já deu uma dica aqui, ó, Fonavit 50. Deixa eu começar explicando. A pergunta dele não fala qual é o crime, tá? Da Lei Maria da Penha, mas não importa, porque já foi oferecida a denúncia, já foi recebida a denúncia. Deixa eu até ver se ele escreveu se foi recebida. Não, já foi oferecida. Então vamos começar por aí, que eu acho que é um gancho bom para a gente falar aqui no comecinho. Se a denúncia já foi oferecida, mas ainda não foi recebida pelo juiz, na Lei Maria da Penha ainda cabe retratação da vítima nos crimes condicionados, que vai sobrar basicamente ameaça. Tá? Eu acredito que o crime de stalking também ele é condicionado à representação, mas o que você mais vai ver na prática é o crime de ameaça. Lesão leve, professor, também é condicionado, mas para a Lei Maria da Penha não é condicionado à representação, porque afasta a aplicação do crime, da aplicação da Lei 9.099, o que afasta a necessidade de representação dela. Então vamos lá, vamos começar por aí. Então, se a vítima já representou o réu, foi oferecida e recebida a denúncia, e o crime, seja de condicionado à representação ou não, não tem mais o que fazer. Recebida a denúncia, a vítima não pode mais retratar. Nos crimes que não são condicionados à representação, a vítima também não pode retratar. Então, se tiver lá um crime de ameaça junto com um crime de lesão corporal, o que acontece? Se a vítima retratar, ela só retrata com relação à ameaça. A lesão corporal continua. Então, ela pode sim retratar com relação à ameaça e continuar com relação à lesão corporal, beleza? Mas eu vou encarar aqui como se o crime que você estivesse perguntando fosse um crime que não seja condicionado à representação. Vamos dar um exemplo de uma lesão corporal, uma via de fato, que é o que mais acontece no âmbito da Lei Maria da Penha. Primeira dica, você não pode atuar por réu e vítima. Se a esposa voltou com o marido, provavelmente os dois te procuraram. Isso é muito comum de acontecer. Quando os dois procuram, o que você pode fazer? Você pode simplesmente atuar
só por um dos dois. Na verdade, não é que você pode, você deve fazer isso. Você só pode atuar por um dos dois. Você não pode atuar pelos dois. Por quê, Rodrigo? Porque existe um crime chamado tergiversação, que pode ou não ser atribuído a você se você atuar por partes opostas no processo. Como aqui você está tratando de uma vítima e de um réu, a parte oposta seria tecnicamente o Ministério Público. Então, em tese, você não está falando para a parte oposta, você está falando para a vítima. Mas para evitar problemas, se você tem aí um parceiro no seu escritório, se você trabalha com alguém, sempre indique um outro advogado, vai ficar mais tranquilo o processo para ser feito. Mas a melhor atuação que você tem aqui neste caso é pela própria vítima. Você vai sentar, vai conversar com ela, vai ver se realmente é isso que a vítima quer, se ela quer ou não parar com aquele processo, se essa é a intenção dela. Se realmente for essa a intenção, o que a vítima pode fazer em qualquer um desses processos? Ela pode ficar em silêncio. E é disso que eu quero falar com vocês, do enunciado 50 aqui do Fonavide e de mais outras técnicas. Eu vou te dar 3 técnicas que são infalíveis para a vítima poder ficar em silêncio num crime de violência doméstica. Uma dessas 3 técnicas o juiz tem que aceitar. Então anota aí, porque isso daqui é ouro, tá? Isso aqui é coisa que a gente só fala dentro de curso, que eu vou divulgar aqui com vocês agora. Primeira técnica, Fonavide 50. O que é o Fonavide, Rodrigo? É o Fórum Nacional de Juízes e Juízas da Violência Doméstica. Ele faz enunciados. Enunciados têm algum valor jurídico? Não tem. Mas é a forma com que os juízes da violência doméstica estão pensando. Então, como forma de raciocínio ali na hora de julgar, ele serve muito bem. Então, você falar que existe um enunciado, dá uma força argumentativa para aquilo que você está pedindo. O que o enunciado 50 do Fonavide fala? Que a vítima pode ficar em silêncio. A mulher, no caso de violência doméstica, ela pode não querer falar sobre aquele fato, sobre aquele delito, sobre aquele crime. Então, esse é o primeiro pedido, para que ela fique em silêncio. Só que muitos juízes não conhecem, nem sabem o que é o Fonavide, nem sabem que existe. Muitos juízes não são especializados em violência doméstica. Então, eles vão falar que ela não pode, ela tem que falar. E talvez eles passem por cima disso. E aí você vai para as próximas 2 técnicas que eu vou ensinar vocês. A primeira é, você vai levantar a mão, como advogado da vítima, e vai falar, excelência, queria que ela ficasse em silêncio. A vítima ela não quer falar sobre esses fatos. Se ele não aceitar e falar, olha, ela tem que falar, doutor, você vai usar a segunda técnica. Qual que é a segunda técnica? Se você pegar no Código de Processo Penal e for lá no artigo 226, é isso, Thiago? Que fala da... Deixa eu ver se é o 226 aqui. Não é de 226, espera aí. Você vai explicando, pode deixar. É que tá... Pera. É o que a pessoa que pode se eximir de depor? Isso. São as pessoas que não estão obrigadas a depor. 206. É o 206. Eu errei por 20. Mas vamos lá. A segunda técnica é o artigo 206. O que é a técnica do artigo 206? Esse artigo, pessoal, ele vai falar às pessoas que não têm obrigação de depor. Vai falar o seguinte, a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão, entretanto, recusar a fazê-lo. Quem que pode recusar a depor? O ascendente, o descendente, o afim em linha reta, o cônjuge ainda que desquitado, o irmão, o pai, a mãe, o filho. E aqui, no caso, é o cônjuge, tá? Então, o cônjuge ainda que desquitado, isso vale também para quem está em união estável, tá? Não tem problema nenhum fazer essa extensão. Então, qualquer uma dessas pessoas pode recusar a depor. Ela pode falar, eu não quero depor. E nesse caso, é a mulher. Então, se ela é esposa ou ex-esposa, não importa, que a lei ainda abrange isso, ela pode falar, eu não quero depor, eu não quero falar. O que pode acontecer aqui? No final desse artigo, o próprio artigo 206 traz uma exceção, que ele fala assim, salvo quando não for possível por outro modo, obter-se ou integrar-se à prova do fato e suas circunstâncias. Então, se a única pessoa que podia esclarecer aquele fato é a própria mulher, porque marido e mulher estavam sozinhos em casa, então não dá para saber qual foi o dolo, quem foi que bateu, e se ela ficar em silêncio vai ocasionar uma absolvição, o promotor poderia até falar, olha, o artigo 206 tem uma ressalva. Ou seja, ela é a única pessoa que eu posso trazer aqui que participou do fato. Então, ela precisa falar. Dentro dessa ressalva, o que eu aconselho você fazer? Você vai levantar a mão e vai falar o seguinte, excelência, eu quero que conste, então, em ata, que o promotor está dizendo que a única testemunha possível, a única pessoa, na verdade, que não é testemunha, é ofendida, mas a única fala possível de comprovar o fato é a fala da vítima. Por que isso tem que ficar constatado lá? Porque se a vítima não falar nada, o próprio promotor deu um tiro no pé. Porque a única prova que ele tinha para poder condenar o réu, e ele teve que falar isso para poder usar essa carta, era a própria vítima, que, você vai ver, ela não vai depor. Ainda assim, com a terceira técnica, é infalível, ela não vai depor, tá? Mas vamos lá, constou isso lá em ata, então, que a única prova que o Ministério Público tem é o testemunho da vítima, o depoimento da ofendida. E aí o juiz falou, então, com essa exceção, eu vou deixar
o Ministério Público ouvir e perguntar para ela. Aí você vai levantar a mão de novo e vai trazer o terceiro e último argumento. Você vai falar, excelência, se a vítima falar aqui, ela vai contrariar a versão que ela já deu na polícia. E se ela contrariar a versão que ela já deu, ela pode incorrer num crime de denunciação caluniosa, já que a versão de hoje não vai ser a mesma versão lá da polícia. E por conta disso, ela tem o direito a não autoincriminação. Ela pode não se incriminar por conta daquilo que ela vai falar. Ela pode ficar em silêncio para que não sofra um procedimento penal. Então, exatamente por este motivo, ela não vai falar hoje aqui em plenário. O que o magistrado pode fazer? Ele pode colocar um crime de falso testemunho? Não, não dá para ter crime de falso testemunho contra a vítima. O magistrado vai ficar de mãos atadas. E aí você vai falar que a vítima não tem como falar. Ele até pode tentar prender ela. E aí tem várias outras circunstâncias que você pode, se chegar nesse ponto extremo, né, que você pode usar. Exemplo, excelência, está decretando uma prisão legal. Aqui você incorre num crime de abuso de autoridade. Tem certeza? Porque aí eu vou ter também que tomar providências contra o senhor. Enfim, aqui é o terceiro ponto. Então olha só que interessante. Você costurou o processo de uma forma, conforme ele foi andando, acabou que o Ministério Público já declarou que a única prova possível era o depoimento da vítima, e a sua vítima não vai dar o depoimento dela. Então acabou ficando sem elementos dentro do processo. Normalmente, nessas situações, o réu vem ser absolvido, tá? Essa é a única forma possível que a gente encontra dentro do processo, no caso de um processo já com denúncia recebida, de lesão, de via de fato, de você conseguir ter uma tese absolutória. Não único, né? Mas eu falo assim, que a vítima pode ajudar o réu nesse caso. Pode falar, Thiago. Rodrigo, só para o pessoal, então, que entrou muita gente aqui quando o João chegou na live, já vamos dar bom dia para o João rapidamente. Rodrigo, só pontua para a gente rapidamente, sim, um resumo de 10 segundos. Ponto 1, ponto 2, ponto 3. Show de bola. Então, o que você pode fazer pela vítima em violência doméstica? São 3 técnicas que eu vou ensinar vocês, são infalíveis. A primeira delas é a vítima ficar em silêncio. Argumentação, fundamento, Fonavide 50. A vítima pode ficar em silêncio. O juiz não aceitou, você vai usar o artigo 206, falando que, olha, ela é esposa do réu, ou ela vive em união estável com o réu, e mesmo que desquitado, o artigo 206 fala que ela não tem obrigação de depor. Se mesmo assim for insistido, porque ela é a única prova possível, você vai constar isso em ato e vai para a terceira técnica, que é, olha, ela vai dar uma versão diferente daquela que ela deu lá na polícia. Por isso, ela pode responder por um crime de denunciação caluniosa. Então, por essa possibilidade, ela não vai falar, garantindo o direito dela a não autoincriminação. Inclusive, o Thiago tem uma decisão muito interessante que ele utilizou num processo para conseguir um habeas corpus preventivo. Talvez, pode até ser seu caso, mas queria que até que o Thiago passasse um pouquinho por isso. O direito à não autoincriminação, ele tem um artigo, inclusive, escrito também pelo Conjunto, que é muito interessante, que você deve ler antes de qualquer coisa. Fala aí, Thiago. João, bom dia, meu amigo. Enquanto eu pego o arquivo aqui, vai dando bom dia pro pessoal. Bom dia, galera. Tive probleminha para chegar aqui. Estamos nós aqui no Clube Criminal, nosso podcast. Fico muito feliz aqui. Quem me acompanhou esse final de semana, eu estava em São Paulo num evento sobre júri, um evento do Felipe Azuma, né? Masterclass do júri. Conheci vários dos membros da comunidade criminal na prática. É sempre um grande prazer. Para quem não sabe, né, a comunidade criminal na prática tem membros criminalistas por todo o Brasil. Eu estava na Paulista esse final de semana. E um aluno, professor, eu sou membro da comunidade criminal na prática. Olha que legal, né? Criminalistas por todo o Brasil reunidos no mesmo propósito, que é a comunidade, né? A gente nunca mais vai advogar sozinho. Eu fico muito feliz de conhecer pessoalmente cada um dos membros da comunidade. E tá com vocês aqui hoje no nosso podcast Clube Criminal. Sejam todos muito bem-vindos, muita atenção. Hoje é perguntas e respostas. Tem uma pergunta, manda aqui embaixo. Você que tá ouvindo o replay, claro, você não perde uma. Eu encontrei vários colegas que dizem que, tempo livre é com podcast Clube Criminal. É academia, dirigindo, sempre ouvindo aqui as nossas informações, os nossos conteúdos sobre advocacia criminal. Obrigado pela sua presença. Fala, Rodrigo. Fala, Thiago. Coloquei na tela aí, pessoal, só para vocês verem, tá? É só colocar no Google, tá? Esse título, que é o título da matéria, e se você quiser meu nome, ou então você buscar, entra no site Conjur e busca aqui pelo meu nome, Thiago Bunin, que vão aparecer meus artigos no Conjur, dentre eles está esse aqui. E esse artigo é muito interessante, porque no final deste artigo, eu trago para vocês, tá? Uma boa fundamentação legal, uma boa fundamentação, tá? De doutrina e de jurisprudência, principalmente, com 4 decisões do STJ, que são decisões que vão dizer que o direito à não autoincriminação é um direito da pessoa. Não interessa o rótulo que eu dei para ela. Se ela está sentada no banco de réus ou se ela está sentada no banco de testemunhas. Ou se ela está sentada no banco de vítima. Não é o rótulo que interessa. Tá? O que interessa é se a afirmação que ela fizer, se o depoimento que ela prestar puder de alguma forma ser utilizado contra ela, puder de alguma forma ser utilizado para incriminar ela, essa pessoa tem direito ao silêncio.
mesmo que ela não esteja ali para depor como réu, tá? Tem vários habeas corpus do STJ nesse sentido, e você tem que ter esses artigos, esses dispositivos na mão com você quando você vai para uma audiência, assistindo uma vítima, assistindo uma testemunha, assistindo um acusado, para que você possa usar ele na audiência e evitar que o juiz dê voz de prisão para alguém na audiência, evitar que a audiência, né, saia da sua mão. Beleza? Rodrigo, vamos lá para outra pergunta? Bora. Tem essa daqui que abrange um pouquinho a execução penal, deixa eu ler ela aqui, que ela é interessante. Depois de julgada a apelação, a pena foi baixada e o regime inicial alterado para o semiaberto. Como que é feita essa alteração? Qual o prazo para essa adequação de regime? E aí eu queria perguntar, Tiago e João, já viram isso na prática? Algum procedimento de apelação que houve alteração de regime aí? Que foi baixado pena? Vocês já viram? Repete a pergunta para mim, Rodrigo. A pessoa falou no recurso de apelação, houve uma modificação do regime de pena. Sim, ela ganhou um processo de apelação que baixou a pena e alterou o regime para o semiaberto. E ele já estava lá no fechado, enfim, estava ou cumprindo pena provisória. Como é que funciona essa alteração? Interessante. Se o teu cliente já estava preso, né, assim que sai a sentença condenatória de primeira instância, é expedida uma guia de recolhimento provisória, né, e gera um processo de execução provisório, né, um processo de execução penal provisório. Por quê? Porque tem uma súmula do STF, e aí, tomara que eu acerte, Rodrigo, vê se tá certo, aí vai pesquisando aí, eu acho que abre nas súmulas do STF, aí vai lá na 700, eu acho que é a 706, tá? Eu acho que é a 706. A súmula 706 do STF, que fala que os benefícios da execução penal, né, devem ser aplicados também ao preço provisório. Por que eu estou falando isso? Porque a pergunta da colega me parece o seguinte: meu cliente estava cumprindo pena no regime fechado, no regime de apelação eu ganhei o regime, diminui a pena e ganhei o regime semiaberto, tá? Ainda que você vá recorrer para o STJ ou para o Supremo Tribunal Federal, ou ainda que dessa decisão do TJ caiba embargos de infringentes e você entre com embargos, não tem problema. Você pode atravessar uma petição, tá, lá no processo de execução penal, salvo se tiver recurso do Ministério Público, e pedir a modificação. Aliás, ainda que tenha recurso do Ministério Público, só não vai conseguir essa decisão se o recurso do Ministério Público for recebido com efeito suspensivo. Tá? Então esse é um pedido que você não vai fazer nem para o juiz do processo e nem para o tribunal. Ao conseguir a decisão do tribunal, esse é um pedido que você vai fazer na vara de execução penal. Beleza? Funciona dessa forma. Tava certo a súmula, Rodrigo? Qual que você falou? 706? O que ela fala? Acho que não. Não é. É relativa à nulidade e decorrência da inobservância da competência penal por prevenção. Mas quanto o Thiago acha ali, o pessoal até tá dando a dica aqui, tá falando como é que isso é feito, tá? É um pedido na execução mesmo, se já tem a provisória, como o Thiago tá falando, se ele já estava preso, né? Esse pedido... Errei por 10, errou. Agora errei por 10. É a 716, tá? Admite-se a progressão de regime de cumprimento de pena ou aplicação imediata de regime menos severo nela determinada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Então aqui é a segunda parte dessa súmula. Admite-se a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada antes do trânsito em julgado na sentença condenatória. Tenho certeza que pode vir uma pergunta, Tiago, e se não tem processo de execução provisória instaurado, tá? Se na tua comarca for vara única, pode fazer o pedido para o próprio juiz no processo, tá? Agora, se na tua comarca houver uma vara de execução penal específica, aí é o caso que você pode fazer duas alternativas. Na dúvida, eu faço as duas. Peticiono para o juiz do próprio processo, que muitas das vezes vai dizer, olha, não é competência minha, é competência da execução, tá? E faço uma petição como se fosse petição inicial, distribuída para o juiz da vara de execução penal pedindo, instaura o procedimento de execução penal para a gente poder aplicar o regime menos severo que foi determinado, tá? Então é possível você fazer isso. Não tem esse procedimento em nenhum lugar, tá? Exatamente. Aí a gente faz pedido de providência, pode ser até para começar a guia de execução penal, não tem problema. O único problema aqui é que isso demora. Então você vai pedir como se fosse uma liminar ali, ou um efeito inicial do juiz, para que ele já adeque o regime logo de início, para que depois ele decida sobre as outras circunstâncias da execução penal, porque isso pode demorar, tá? Dá até mesmo para a gente pensar no desrespeito à súmula vinculante. Nossa, esqueci agora, fugiu 16.
súmula vinculante 56. Isso. A súmula vinculante 56 do STF, que fala que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime mais gravoso. Ou seja, esse caso não é de falta, mas de não adequação ao regime, tá? Então, você vai fazer um pedido simples e vai colocar lá. Quando isso acontece muito? Detração penal. Muitos juízes, eles não aplicam detração penal, eles não sabem aplicar detração penal, eles acabam não fazendo. E aí vai gerar uma necessidade de você fazer uma apelação ou até mesmo um HC para conseguir a detração penal. E com a detração penal, muitas vezes você consegue alterar o regime de cumprimento de pena. E aí vai precisar ser feita essa adequação lá na execução penal, ou no momento de criação da guia, ou como se já estiver preso, o Thiago já explicou aí para vocês. Ô, Rodrigo, em eventual demora ou negativa, né, injustificada, e HC em tudo aí para acelerar o processo, né? Show de bola, exato. Bombou aqui, deixa eu pegar, tinha uma pergunta de júri. Ah, não era de júri não, mas ela era interessante. Cadê? Cadê? Não tô achando mais a pergunta. Tentando achar aqui. Joga outra aí, Rodrigo, que a gente vai respondendo ela enquanto você acha essa outra aí que você falou que estava interessante. Tô procurando. Já vou achar, pessoal. Calma aí. Só mandar um abraço ao Dr. Franklin aqui, acabou de entrar na live. Parceiro, um grande criminalista ali do Sul. Obrigado pela presença, meu amigo. Galera, vocês querem fazer perguntas? Mandem aqui no balãozinho aqui embaixo, tá? Tem um balãozinho com uma caixa de interrogação, manda pergunta aqui embaixo, o Rodrigo seleciona, coloca aqui. Você não tem pergunta nenhuma? Entra no balãozinho e curte aquela pergunta que mais te chama a atenção, ou que você gostaria de ver respondida, que aí a gente prioriza também. Show de bola. Achei uma que é interessante a gente até falar sobre isso. Tese de absolvição sumária em sede de resposta à acusação. Juiz deu um despacho genérico que marca audiência, instrução e julgamento. O que fazer? Isso é maravilhoso, principalmente se o teu cliente estiver solto. Você vai conseguir suspender todo esse processo, tá? Tem várias jurisprudências, várias do STJ, mas assim, um monte. Não vou nem passar o nome de uma para vocês, porque não tem um caso emblemático. Essa jurisprudência é a jurisprudência do STJ já há mais de 10 anos, tá? A decisão que recebe a denúncia pode ser uma decisão, de certa forma, mais genérica, uma decisão mais concisa, mas a decisão que aprecia as teses que foram lançadas na resposta à acusação, essa decisão precisa ser exaustiva. Essa decisão precisa apreciar todas as teses suscitadas e levantadas na resposta à acusação. Se não houver apreciação, essa decisão é nula. Você vai entrar com um habeas corpus pedindo a anulação dessa decisão e na liminar desse HC, o seu pedido que você vai ganhar, tá? É um pedido de suspensão da ação penal até que seja apreciado o mérito do habeas corpus, já que o juiz designou a audiência, né, e não apreciou todos os pedidos que tinham ali na sua resposta à acusação. Beleza? Agora, cuidado com teses absolutórias na resposta à acusação. Tem que pensar quando isso compensa ou não. Eu sou um cara que sou muito a favor de uma resposta à acusação bem feita, exaustiva. Acho que resposta à acusação só com rol de testemunhas são para casos limitadíssimos, por exemplo, no Tribunal do Júri, na maioria dos casos, quando não teve alguma investigação mais complexa, aqui no escritório a gente faz resposta à acusação só com rol de testemunhas mesmo, mas respeitando o procedimento do júri, que é um procedimento sui generis de 2 fases, mas em todos os outros casos, principalmente aquelas grandes operações, né, onde a gente tem muitas matérias de nulidade, de ilicitude para ser alegada na resposta à acusação e até prova para ser requerida, é muito importante que a sua resposta à acusação seja concisa. Agora, cuidado, tá? Nem todos os casos dá para a gente entrar com os 2 pés no peito pedindo uma absolvição sumária na resposta à acusação. Fala, João. Então, olha, eu quando eu ingresso nessa seara tão difícil que é pedir absolvição em resposta à acusação, é quando eu tenho uma prova inquestionável que não vai ser objeto de discussão durante o processo. Se houver um mínimo, um pentelésimo de dúvida, aí a gente não aprecia mérito na resposta à acusação. E, por exemplo, eu já tive casos, bem antigamente, onde o acusado, o réu estava sendo acusado de tentativa de homicídio contra, né, agentes de segurança pública, né, segundo ele teria atirado contra os policiais, depois aparece um vídeo, né,
depois de tudo, denúncia feita, tal, né? Todo mundo ouvido ali na investigação, um vídeo onde mostra ele desarmado, correndo da polícia, atingido pelas costas, né? Então aí, será que era mesmo ele o autor? O vídeo ele fala mais do que qualquer coisa, contradiz tudo que foi dito, era um vídeo de confiança, não foi extraído pela defesa, ou seja, é um outro cenário, é uma hipótese excepcionalíssima de buscar mérito ali por conta de não ter o mínimo para uma ação penal, que é a justa causa, é materialidade e, sobretudo, a autoria. Show de bola. Só complementando, sempre que você tem um pedido que não seja os pedidos normais de uma resposta à acusação, você não faz junto com a resposta à acusação. Exemplo, tem um pedido de liberdade para fazer. Coloco junto da resposta à acusação? Não tem problema. Tecnicamente falando, você pode fazer o pedido já na resposta à acusação. Mas saiba de uma coisa, a maioria dos magistrados pelo Brasil afora não leem a resposta à acusação. Tá mais um exemplo aqui, tá? Ele não vai ler o que você pediu na resposta à acusação, porque normalmente essa resposta à acusação é uma resposta genérica, que ninguém faz pedido ali dentro. E aí, se você tem um pedido importante para fazer, talvez compense você fazer ele separado. Claro que nesse caso, que é um pedido de absolvição sumária, ele precisaria ser feito dentro mesmo. Não dá para fazer um pedido fora. É na resposta à acusação. E aí, como o Thiago falou, se não foi apreciado, o magistrado precisaria apreciar. Não tem como. Pode falar, Thiago. Até sugiro a vocês, em alguns casos, não devia fazer isso, tá? Mas só porque o Rodrigo falou, até aqui no Mato Grosso do Sul existe um caso que acontece isso, em uma das varas aqui. Mas se você protocola 2 petições ali no prazo da resposta à acusação, ou até antes do juiz apreciar a resposta à acusação, o juiz considera a preclusão de uma delas, tá? Então esse negócio de fazer uma petição separada, às vezes, a depender do juiz, tem que conhecer o posicionamento do juiz. Eu acho assim, se você tem algo de muito importante na sua resposta à acusação, como de fato acontece isso que o Rodrigo falou, que é do juiz não ler, muitas vezes, porque está acostumado com a resposta à acusação ser algo genérico, o que eu sugiro se você tem algo importante ali, vá despachar com o magistrado. Para dizer para ele, essa resposta da ação não é mais uma daquelas só com rol de testemunha, essa aqui o senhor vai ter que ler, tá? Porque eu aleguei aqui matérias que são importantes, porque eu fiz requerimentos de prova que são pertinentes, etc. Então, acho que a conduta mais adequada é essa, vai despachar com o magistrado essa sua resposta à acusação. Show de bola. Tem outro ponto importante que já aconteceu comigo em processo, há situações excepcionais que elas surgem depois de uma última petição. E aí tem alguns despachos que eles são de ciência. Outro dia aconteceu algo comigo que eu ganhei uma liminar num agravo dentro de um processo, veio para o processo principal em primeira instância e o juiz deu um despacho ali bem pequenininho de ciência, sem apreciar minha última petição. E aí o que eu faço nesses casos eu faço uma outra petição pedindo para apreciação daquela petição anterior que não foi objeto do último despacho e pedindo para enviar concluso para análise do magistrado, né? Porque senão vai ficar esquecido lá mesmo, né? Então isso tem funcionado. E aí eu ligo na vara, inclusive, pedindo para apreciar aquela minha última petição que foi protocolada antes mesmo daquele despacho de ciência que sequer se manifestou da minha última petição. Então isso tem funcionado, e se você não fizer isso, vai ficar parado lá a sua petição sem ser apreciado na maioria das vezes. Show! Bora girar aqui as perguntas, já escolhi outra. Pergunta do Jefferson, que fala o seguinte: o réu foi abordado em sua residência no período noturno, sem mandado e sem autorizar a entrada. Fazer um HC neste caso? Sim ou não? Alguém quer começar? Eu começo? Assim, só óbvio que cabe HC, né? Óbvio que cabe HC. Mas só analisar que aqui você está numa atitude da polícia, né? Se não tinha mandado, então, obviamente, a tua primeira impugnação teria que ser ao juiz de primeira instância, tá? Teria que ser num juiz de primeira instância. Se já tem processo, eu não tenho feito habeas corpus, tá? Eu tenho feito uma petição, um pedido de declaração de nulidade para o magistrado, tá? E depois que há a decisão do magistrado, eu subo com HC, tá? Eu subo com HC. Tenho feito isso porque tenho achado que o HC na primeira instância gera muita discussão, o juiz não está acostumado a receber HC na primeira instância, pode gerar depois discussão de competência, pode gerar discussão de qual que é o recurso cabível contra um HC julgado na primeira instância. Na verdade, não tem recurso, só que cabe rese no caso de concessão do HC. Então, para não abrir essa margem, eu tenho feito uma petição para o juiz de primeira instância, alegando a nulidade da situação para que ele aprecie, e aí subo com HC. Porque tem muito risco de você subir com HC direto
para o Tribunal de Justiça ou para o Tribunal Regional Federal e alegarem supressão de instância, tá? De novo, aqui não preciso lançar nenhuma jurisprudência para vocês, porque esse tema é um tema que a jurisprudência do STJ avançou, principalmente aí durante a pandemia. Então tem muita decisão nesse sentido, é só entrar no site do STJ, digitar lá, né, busca ilegal, entrada no domicílio ilegal, flagrante ilegal, que você vai achar, né, um par de decisões lá nesse sentido. Queria só dar uma complementadinha que eu acho interessante, junto com a pergunta que a gente acabou de passar, que é a seguinte: você fez a resposta à acusação. Ali é o momento ideal para você poder falar sobre essa nulidade também. Rodrigo, mas você acabou de falar que o juiz não vai ler a minha resposta à acusação. Talvez esse seja um dos trunfos que você pode utilizar. Você fala sobre essa ilicitude, o juiz não apreciou ali, era dever dele fazer essa apreciação. Claro, cabe embargo de declaração, por omissão dele, a sua resposta à acusação, o pedido que você fez, para ele já julgar ali ou não, assim como o Thiago falou. Só que se ele não fala nada sobre isso, você tem a possibilidade de abordar isso durante todo o processo e depois levantar como preliminar em alegação final, levantar como preliminar lá numa apelação e aí chegar até o STJ através de um recurso especial. O outro meio é através do HC, como o Thiago tem falado. Mas eu já vi muito juiz negando esse pedido quando acontece em alegação final, falando que, olha, o seu momento de alegar isso era na resposta à acusação. Você não alegou, então está precluso, você não pode alegar agora em alegações finais. No meu ponto de vista, essa é uma nulidade absoluta, ela pode ser alegada em qualquer fase, em qualquer momento, mas para você evitar este problema, seria interessante você alegar ela em resposta à acusação, mesmo que você vá fazer HC, mesmo que você vai colocar em todo quanto é canto, é interessante você colocar na resposta à acusação para não ter essa alegação do juiz de que precluiu essa nulidade. De novo, apesar de eu entender que essa nulidade não preclui, vai que o seu juiz entende que ela preclui, então é bom você alegar já em resposta à acusação. E aí, com relação ao HC, muita gente pergunta isso. Ah, mas isso eu falo, então, em alegação, em preliminar de alegação, em preliminar de apelação depois, ou eu falo isso através de um HC? Quando tem uma tese que está muito forte no STJ, que o STJ está concedendo de baseada, e tá mesmo, se você entrar no STJ, tem dia assim que saem umas 30 decisões iguais nesse mesmo sentido, falando essa mesma tese. Quando o tribunal está tão quente assim com esse tema, é interessante você levar essa discussão o mais rápido possível. Você vai esperar ali 2 anos, até esse processo inteiro passar, para depois fazer uma preliminar lá na sua apelação, para depois fazer um recurso especial para esse tema chegar, talvez até mudou o entendimento do tribunal com relação a um ponto ou outro, e aí você não consegue mais aplicar essa tese. Então, por isso que em determinadas teses é interessante que você faça elas no momento que o tribunal está quente com aquela discussão. Ô, Rodrigo, um ponto importante que eu quero salientar aqui também é como fazer prova disso, porque é fácil a gente falar assim, o ingresso foi ilícito, entrou e aconteceu e não sei o quê, e aí você que está alegando a prova da alegação incumbirá quem é fizer, artigo 156 do CPP, você alega algo sem ter o mínimo de indício, né? Então, às vezes, uma atuação de um advogado em sede investigativa, sugerindo testemunhas oculares que viram isso aí, a oitiva dessas testemunhas, leva para a delegacia, diligencia no local para procurar câmeras, né, imagens, testemunhas, ou seja, mostre indícios de que isso aconteceu, porque senão você vai ficar refém, né, de uma instrução, ouvindo-se de forma reservada, né, sem que uma testemunha saiba da outra, os depoimentos daquelas pessoas que ingressaram ilicitamente dentro do ambiente domiciliar do indivíduo. E tem outra, às vezes você adianta essa tese ali em resposta à acusação e essas testemunhas vão ficar sabendo ali e já vão combinar detalhes, né, que podem colocar sua tese pro ralo abaixo. Então, eu acho que é interessante prestar atenção no contexto. Tem como comprovar, tem como ter indício, elemento que mostra que de fato isso aconteceu, recorre, faz acontecer o mais rápido possível, assim como o Rodrigo bem disse. Show de bola! Bom, mais um tema aqui pra gente. Esse tema é um tema que eu acho que os advogados criminalistas, eles não olham muito, não fazem muito, mas eu acho bem interessante, que é a assistência de acusação, principalmente nesses casos aqui embaixo. Porque o normal para uma pessoa, por exemplo, que sofreu um golpe de estelionato, que sofreu algum dano patrimonial que cabe algum tipo de providência criminal, ela procurar um criminalista. E aí o criminalista acaba passando essa vítima falando, olha, não, eu só tendo réu e tal, acaba não fazendo assistência de acusação. E olha só que interessante essa pergunta aqui do Vitor. Como assistente de acusação, tem um cliente que deixou de receber valores do benefício do ANPP. O que fazer no caso de descumprimento de ANPP? Por que eu fiz toda essa introdução aqui? Já chamo o João e o Thiago aqui na conversa. Porque olha só que interessante. Num crime de estelionato, por exemplo, ou num crime pode ser de furto, pode ser qualquer crime que caiba ao NPP, a assistência de acusação ela é muito interessante,
para que você possa, junto com o promotor de justiça, pensar na reparação do dano que aquela vítima sofreu, porque uma das condições do NPP é essa, reparar o dano à vítima. Então, se você conseguir fazer essa composição, em vários crimes você pode facilitar o ANPP. No caso do estelionato mesmo que eu estou falando, você pode até retirar a representação pela vítima, porque eles acabaram fazendo uma composição que ficou boa para ela, mas isso vai ter que ser trabalhado, e a vítima vai precisar de um advogado para trabalhar. É um dinheiro que provavelmente ela já perdeu, e aí então é muito interessante o ANPP nesses casos. Rodrigo, Querem responder? olha que interessante, você está falando de acordo não persecução penal. Esse foi o tema da nossa aula, na nossa última aula da semana passada, e a gente vai fazer amanhã uma complementação só com dicas quentes, jurisprudenciais sobre acordo não persecução penal. O que ficou claro na nossa última aula é que o acordo ele é um negócio jurídico, é um contrato mesmo, sabe? E nesse contrato, imagina se a gente estivesse na área civil, você, advogado, na assistente de acusação, você não vai procurar a vítima, mas você pode procurar o acusado, mas você pode procurar o advogado dela, inclusive sugerindo questões que dão margem à própria vítima a retirar a representação, como o Rodrigo bem disse, né? Então, eu acho que o advogado ele tem que ter essa noção que num acordo ele parece possível, é negociando, é transigindo. Isso seja, você é advogado do Ministério Público ou você, numa eventual, né, atuação ali em favor da vítima, como advogado do acusado. Bom, vamos lá. O que eu faria num caso desse? Imagina que você está advogando para a vítima e no acordo ficou estipulado, né, de ter uma prestação pecuniária em favor da vítima. Seu cliente quer esse valor. Eu acho que a primeira coisa é chegar no teu cliente. Olha, se eu comunicar para o juiz, se eu comunicar para o Ministério Público, o que a lei prevê lá no artigo 28, parágrafo 10... Tá? 28A, parágrafo 10, é que, descumprida a condição estipulada no acordo, o juiz pode rescindir o acordo e o promotor oferecer a denúncia. Então, acho que aqui você tem que conversar, você como advogado da vítima, com o seu cliente vítima. O que te interessa mais? Receber este valor ou você queria, inicialmente, desde sempre, que o acusado fosse processado e respondesse criminalmente? Sabendo que, nesse processo criminal, pode acontecer de tudo, inclusive ele ser absolvido. Tem que deixar isso claro para o teu cliente vítima. Assim como a gente alerta quando o cliente é acusado, que não tem garantia de que ele vai ser solto, de que ele vai ser absolvido, tem que também deixar isso claro para o cliente vítima. Se o teu cliente falar, não, doutor, eu prefiro receber o valor. A minha orientação para você é que, em vez de comunicar ao juiz ou comunicar ao promotor, é que você procure o advogado do réu. Procure o advogado do réu e diga para ele, olha, doutor, estou te procurando aqui, tá? Para dizer que não houve a prestação pecuniária, mas meu cliente vai aguardar mais 15 dias, tá? E se não houver, nós vamos comunicar no processo. Porque se isso for comunicado no processo, o senhor sabe qual que é a consequência, né? Vão oferecer denúncia e teu cliente vai virar réu numa ação penal. Ele vai perder o acordo de não persecução penal. E aí te orienta, inclusive, a documentar, eventualmente, né, esta procura do advogado. Se o sujeito vir e fizer a prestação pecuniária, ótimo, acabou, né? Encerram aquilo, rasgam juntos os dois advogados, que vai virar, né, bem uma atuação, parece até extrajudicial, civil, mas eu acho que seria mais aconselhável. Porque se você comunicar no processo, rescinde um acordo, vai oferecer denúncia, e às vezes seu cliente preferia a prestação pecuniária do que a ação penal contra o réu. Concorda comigo, Rodrigo? Sim, exatamente. Em muitos casos também a gente olha, até mesmo lá na sala secreta, quando o pessoal está expondo os casos, a gente pensa a solução e fala, mas peraí, o que seu cliente está querendo? Principalmente quando é assistente de acusação. Porque a maior parte das pessoas, elas querem reparação do dano. Então você tem que buscar a reparação do dano. Às vezes não é nem interessante você ir atrás do estelionatário, mas sim atrás de um banco, por exemplo, tentar mostrar a culpa ali do banco, ou então fazer uma ação civil. Então muitas vezes nem é o penal, mas tem casos que você vai precisar do penal, e como é esse caso que ele perguntou, eu acho que é bem interessante. Ô, Rodrigo, e deixa eu dar uma sacadinha aqui que eu faço nos meus processos. Embora eu não atue diretamente no civil, meus sócios atuam. Então, tem casos que você faz uma casadinha com o seu cliente ali, se há possibilidade de reparação indenizatória, sobretudo se o autor ali, né, é uma pessoa abastada, há a possibilidade de você, além de participar nessa possível compensação e indenização ali do acordo de não persecução penal, já fechar também um contrato civil indenizatório para complementação na esfera civil, você atuando e combinando com ele os percentuais, sugiro no mínimo 30% aí, para que você participe de um eventual lucro que venha dessa ação civil.
e aí faça parcerias, ou como eu, tenha sócio civil aí para atuar nessa área. Os dois são casadinhos ali. O valor estipulado do acordo de prescrição penal, ele não é terminativo. Você pode rediscutir aquilo, mostrando que o dano, o prejuízo, o constrangimento foi muito além, e a conduta praticada pelo acusado, embora ele tenha reparado na esfera criminal, não foi suficiente para reparar de forma integral, compensando todos os prejuízos que o próprio acusado causou para a vítima. Show de bola. Tem mais uma pergunta aqui seguindo no NPP, que não é que eu escolhi aqui, que veio no comentário e eu consegui pescar. Que fala assim, se a ação é condicionada, o prazo de 6 meses fica suspenso até o cumprimento do acordo? Eu acho que ele está falando do prazo de representação. E aí parece que fica claro que a vítima tem que ter representado, né? Até para poder oferecer o NPP, porque senão não tem condição de prosseguibilidade. Então, não tinha condição de prosseguibilidade, era caso de arquivamento. Perfeito, viu, Rodrigo? É isso então, mesmo. Agora, prazo prescricional, aí fica, né? Prazo decadencial não interrompe, não suspende. Prazo decadencial não tem nenhuma exceção dessa, né? Exato. Então, é basicamente isso. Ela tem que ter representado, senão não tem nem como oferecer. Aí a outra pergunta aqui é: há prejuízo para acusado quando há declínio de competência da vara criminal para juízo da Maria da Penha? Ele está sendo acusado do 213 ou 217A, enfim, esses crimes ali que envolvem esse tipo de delito. Teve até o Thiago até me mandou esses dias uma mensagem, ele estava fazendo uma sustentação no STJ, e ele falou, olha, fica de olho no processo para ser julgado antes do meu, porque ele define a competência quando a vítima é criança, se é da vara criminal ou onde tem da vara especializada em crimes contra crianças. Existe essa vara aqui em Campo Grande, por exemplo, é a 7ª vara criminal, ela é especializada em crimes contra as crianças. Inclusive, se esse crime do 213, 217A seria, pode ser 213, 217A, enfim, esses crimes ocorrerem contra criança tem que ser julgado por essa 7ª vara, mesmo que em contexto de violência doméstica. É o que entendeu ali, pelo menos o STJ, o Thiago acompanha mais de perto esse julgamento. A pergunta é assim, há prejuízo para o réu? Na verdade, existe o juízo correto, né? Se a gente está falando de Lei Maria da Penha, ele tem uma competência absoluta ali para poder receber até esse processo. O juiz da outra vara, ele não pode receber um processo de Lei Maria da Penha se existe vara especializada. Isso acontece muito no juizado. Eu já peguei vários casos assim, é muito interessante. Vamos supor que é um processo da vara da violência doméstica. Esse é um exemplo bom, que sempre acontece. E foi decidido que aquele caso não tinha contexto de violência doméstica. O processo já estava recebido, já estava lá em alegação final. Em alegação final surgiu essa tese, falando, olha, não é um contexto de violência doméstica. Então, esse processo tem que voltar. E aí ele vai lá para o juizado. A pergunta aqui que é mais interessante nesses contextos é, aquele recebimento do processo pelo juiz da violência doméstica, ele vale? Ele tem alguma validade? E a resposta é, não tem nenhuma validade, porque é um recebimento feito pelo juiz incompetente. Se aquele não era o juiz competente, ele não podia ter recebido. Quem tinha que ter recebido era o juiz lá do juizado. E como isso aconteceu, volta tudo, tem que anular o processo desde o recebimento dele, para que o juiz competente receba. E aí, às vezes, você consegue uma prescrição, mas, às vezes, essa tese é um tiro no pé. Porque você gasta o prazo da prescrição dentro do processo. Como assim, Rodrigo? Imagina que esse processo foi recebido lá em 2020. Já tem 2 anos que ele está correndo. Se você anular esse processo, você tem que ver se esse prazo de anular o recebimento, você tem que ver se esse prazo ele deu a prescrição ou não. Porque se ele não deu a prescrição, o que vai acontecer? Você vai parar o processo, vai receber de novo. E aí vai interromper dali para frente. Então vamos supor que faltava 1 mês para prescrever, mas não tinha prescrevido ainda. Vai voltar esse processo para o juiz vai receber de novo, e aí você vai perder todo esse prazo que estava para trás. Então, às vezes, não é interessante alegar, mas é o correto, tá? Não sei se ficou meio confuso o que eu falei, mas enfim. Tiago, você colocou aqui o número do RESP, né? É o número desse caso, é um embargo de divergência num agravo em recurso especial. Foi o caso em que o STJ decidiu há dias atrás, né, falando que a competência para julgar crimes contra vítima menores, crimes sexuais, crimes de violência e etc., enquanto não for criada uma vara especializada, existe-se uma vara especializada. Aqui no Mato Grosso do Sul a gente tem, né, em Campo Grande. Enquanto não for criado, aonde tiver vara de violência doméstica, vai ser da vara de violência doméstica. Ainda que a vítima, criança ou adolescente, seja homem, tá? Ainda que a vítima, criança ou adolescente, seja homem. É essa decisão aí do STJ. Tem que só ver se ela já transitou em julgado e etc., para ver se está valendo, mas já dá para começar a suscitar incompetência em alguns casos. Show. Inclusive, né, Rodrigo, participou das
as aulas do Criminal na Prática agora, da aula retrasada, a gente falou sobre lesão corporal em contexto de violência doméstica, quando a vítima é homem, é menino, né, do sexo masculino, é plenamente possível reconhecer o contexto de violência doméstica, inclusive tem uma série de questões pertinentes e atinentes a esse tema, que a gente já abordou aí, você que está perdendo as aulas do Criminal na Prática, toda terça às 20h45, a gente tem dado aulas que são imperdíveis, sensacionais, você fica aí reclamando que não tem oportunidade da advocacia criminal, de conhecimento, tá tudo gratuito, né, Rodrigo? O Thiago assistindo convocação da Copa. Eu tô ansioso, gente. Daqui 10 minutos vai convocar quem vai pra Copa. Pelo amor de Deus, eu tô super ansioso. Vai parar tudo aqui no escritório pra gente ver. É verdade mesmo. Eu achei que ia ter alguma pergunta assim, ó. Se o Tite vai levar 3 laterais ou o Gabigol, né? Eu não sei. Achei que ia ter uma pergunta assim. Ó, o João achando, ó, que futilidade. Ó a cara do João. Rapaz, eu tô ansioso com a Copa do Mundo. Eu tô ansioso. Ô, Thiago e Rodrigo, sabe o que eu faço no dia de final da Copa do Mundo? Eu fico chateado porque é o momento que eu tiro pra descansar. Eu tô lá dormindo, aquele monte de fogos, deixando o saco. Odeio futebol, não gosto. A única coisa que futebol é legal é que junta meus amigos lá, tudo na casa de alguém pra tomar alguma coisa, pra comer alguma coisa. Aí eu até vou, mas na hora do jogo eu fico fazendo outra coisa, eu fico conversando, né? Pra mim, futebol, deixa eu até exercer o meu direito constitucional de manter em silêncio aqui, pra eu não causar discórdia geral, inimizades, ganhar haters aqui, tá? Futebol pra mim é tão importante. Tá, a Copa do Mundo, pra mim, ela tem a tamanha relevância do Campeonato Mundial de Ping-Pong, tá? Mesma coisa. Sabe curling? Curling, aquele esporte assim da chaleira que joga e os caras ficam com o rodinho ali. Pra mim, é a mesma, assim, tão importante quanto. Ô, João, que sacrilégio, pô. Não, tô brincando, vamos lá. Tinha uma pergunta aqui que era o seguinte, ela sumiu, não sei porque ela saiu dali, já tinha escolhido a pergunta. Que era assim, ó, perdi o prazo pro Reze. Na verdade era essa. Posso entrar com HC pro STJ? Aproveitando que a gente está com o nosso mago dos recursos aqui, Thiago Buni, vamos ver o que ele acha dessa impetração. Bom, tô pensando do que é o Reze que a pessoa perdeu o prazo, né? Porque Reze é um recurso do Ministério Público, praticamente. A maioria das decisões... Não, desculpa, RESP. Eu que falei errado, é RESP. Especial. É. Tá. Recurso especial. Perdeu o prazo por recurso especial. Posso entrar com HC? Pode. E vou ter ser sincero para você, assim, tem questões passíveis de recurso especial, mas que o STJ aprecia muito melhor em habeas corpus. Agora, meu receio nesse caso é você ter perdido o prazo do recurso especial e ficar muito evidente no teu habeas corpus que você está entrando com esse habeas corpus substitutivo do recurso especial porque houve uma perda de prazo. Então, assim, importante é ver se é um caso onde você tem muito direito, né? Onde tem muita decisão do STJ nesse sentido, aí vai dar, tá? Aí vai dar. Aqueles HCs para discutir dosimetria de pena, quando, né, aumentam a pena base para além de 1/6 ou para além de 1/8, sem nenhuma fundamentação devida, né? Esses são casos que entra bem o habeas corpus no STJ para discutir. E hoje, reconhecimento fotográfico, hoje, busca domiciliar sem mandado e sem consentimento do morador também são temas que o STJ aceita bastante de forma pacífica, tá? Então tem que olhar bem qual que é a situação, mas dá. E, gente, você perdeu o prazo do recurso especial, o que mais você pode fazer? Você pode chorar ou entrar com HC. Você não vai chorar, você vai entrar com HC. Tá? Você pode chorar ou entrar com habeas corpus. Vai entrar com habeas corpus. Tá? Agora, para ficar justo, eu escolhi uma pergunta de júri, para jogar para o nosso mago dos júris, João Ricardo Batista. A pergunta foi a seguinte, ó. Na resposta à acusação do júri, é interessante fazer genérico também ou o que pedir neste momento? Rodrigo, às vezes eu faço memoriais genéricos, tá? Só para vocês terem uma noção de quanto no júri a gente fala é outro mundo, é outra jogada, é outro campo de jogo, tá? Por quê? Às vezes, né, nos seus memoriais, eu vou de trás para frente, cantam uma linha defensiva que vai ser utilizada pelo Ministério Público a seu desfavor já no primeiro momento de fala. Então, se necessário, você vai fazer aquele memoriais falando que você reserva-se ao direito de, em eventual plenário, abordar as teses defensivas. Agora, a resposta à acusação de júri é um momento onde eu utilizo também, para lá no plenário, se acontecer, eu falar, eu estou em todos os momentos alegando essa mesma tese. Se a tese está presente lá no inquérito policial, se a tese está presente lá na sua instrução, se ela está presente nos seus memoriais, você não precisa esconder ela, às vezes eu pontuo a tese, aí é um momento onde eu adianto a tese,
eu coloco ela na resposta à acusação, ela às vezes nem vai ser apreciada, às vezes nem vai ser lida, mas é só mais um momento para eu dizer para os jurados ali, poxa, eu estou falando isso quando o réu foi ouvido lá na delegacia, falei aqui na resposta à acusação, na primeira oportunidade de defender ele, abordou-se isso na instrução processual, no interrogatório o acusado falou a mesma tese de novo, no recurso a mesma tese, e todo o judiciário fecha os olhos para uma situação que está gritando nesse processo aqui. Então, assim, resposta à acusação quando a gente fala de júri, muito importante para arrolar testemunhas, claro, um momento preclusivo, abordar essas teses quando eu quero massificar ela, quando eu quero botar assim, ó, pontos no processo onde eu, defesa, falei sobre aquela tese, né? E também para pedir aquelas perícias necessárias. Se você sabe que ali no seu processo, quando a gente fala do tribunal do júri, a gente tem muita perícia que às vezes fica porca, fica mal feita, precisa de complementação, precisa de realização. Você já pediu ali pro delegado. Então, nas minhas respostas às acusações, muitas das vezes eu peço perícias digitais, perícias telefônicas, complementação de perícias que foram realizadas. Arrolo, às vezes, algum tipo de depoimento que vai para além de testemunhas, né? Então, dá uma olhada se no seu processo é necessário essa complementação de perícias, porque júri, às vezes, o que salva é perícia. Então, dá uma olhada nisso e faça esses pedidos ali na resposta à acusação, que esse é o momento, tá? Passando esse momento, o juiz pode falar que você perdeu a oportunidade, né, de requerer isso aí, sei lá, vai deixar lá para o final do processo, antes dos memoriais, eu acho um pouco arriscado também. Show de bola. Não tava conseguindo liberar meu microfone. Eu também acho muito interessante, tá, pessoal? Acho que assina embaixo do que o João falou. O João tem muito essa ideia, que eu acho, sempre elogio isso, porque eu acho muito interessante, é a ideia de pensar durante o processo como eu vou utilizar isso na minha fala em plenário do júri. Como que essa minha atitude dentro do processo vai ser vista pelo jurado lá na frente. Isso pode servir de tese para o Ministério Público, pode servir de tese para a defesa. Então é legal também essa outra visão, né? E na resposta à acusação, uma das coisas importantes é que, até na alegação final, que o João falou ali, faço a alegação final genérica às vezes. Por quê? Porque você evita do juiz, lá na decisão dele, adentrar aos méritos para rebater as suas teses. E tem juiz que deixa o jurado ler a decisão de pronúncia. E na decisão de pronúncia, se você alegou que o réu estava em legítima defesa, o juiz vai ter que falar o porquê que minimamente ele não estava em legítima defesa e porquê que ele vai ter que ir para júri. Então, às vezes, você abre uma tese que vai ser, de uma certa forma, validada pelo juiz ali, né? E isso pode influenciar na decisão do jurado, porque é o juiz escrevendo. Então, vá com calma. Pode falar, Rodrigo, o cara falou, eu tinha esquecido de falar, olha, dá aplausos de pé aqui para você justamente por causa disso. Na maioria dos locais, você pode ver, a decisão de pronúncia vai para a mão dos jurados. E aí você faz toda aquela abordagem. Tá vendo que aquela situação ali não vai ser afastada em sede de pronúncia, né? Eu não abordo mesmo. E lembrando outra coisa, a gente tem que ter uma visão sistêmica do processo de júri, lembrando que vai ter uma sustentação oral. Quando eu vou para minha sustentação oral, por que eu faço essas pontuações? Falar, poxa, o réu está falando. Aqui a versão é o achismo do promotor. O promotor acha. Essa é a presunção do promotor. Ele entende que o acusado é culpado por causa dos argumentos dele, aí, as convicções dele, mas esse é o achismo dele. Agora, quando eu estou com o jurado, eu chego a falar assim, ó, abertamente, vocês não têm obrigação nenhuma de acreditar no achismo do promotor e muito menos no achismo do advogado. O advogado está sendo pago aqui para defender. Vocês não têm nem obrigação de acreditar no que eu falo, não. Falo assim, o jurado fica tudo de olho assim, aberto. Aí eu falo, sabe o que vocês têm que acreditar? E obedecer na lei. A lei fala, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova. Artigo 155. Aí eu falo, quem que é o juiz hoje? É você, jurado. Você, jurado, não tem obrigação nenhuma de acreditar em achismo de promotor, muito menos achismo de advogado está sendo pago para defender. Agora, na prova do processo, vocês são obrigados a não só observar, a obedecer. Porque o juiz vai formar convicção, não é no que a gente acha, é na prova do processo. Por isso que eu, advogado aqui, ó, tô desde o começo desse processo pedindo essa maldita dessa prova e o judiciário fecha os olhos para ela. E quando o judiciário fechou os olhos para a prova, aí a gente tem que fazer o quê? Se o judiciário não fez a prova, a gente tem uma dúvida. E na dúvida, o artigo 3867 fala se a prova é insuficiente. Eu tô tentando fazer essa piromba dessa prova ser suficiente e o judiciário não produz a prova. Se não produz a prova, a lei fala o que a gente tem que fazer quando a prova é suficiente. Absolver o acusado. E tô eu gritando aqui, buscando a verdade. Se eu tivesse medo da verdade, a gente fez isso, ó, eu e o Thiago, no último júri que a gente fez junto. A gente não tem medo da verdade, tanto é que a gente pediu a prova e tá aqui a prova. A prova veio pro processo porque a defesa pediu. Tá a gente buscando aqui a verdade, o judiciário brigando pra verdade não chegar no processo.
fechando os olhos deliberadamente. Então você vê, cara, essas sacadas elas são muito importantes porque elas dão credibilidade para o advogado. Só que dá credibilidade, fala assim, jurado, eu não estou aqui falando do que eu acho, estou falando da prova do processo. E se você traz a prova para o processo, inclusive assim, em vários momentos do processo, fala isso aqui, ó, o promotor achou lá na denúncia e está naquele achismo da denúncia, tentando pontuar em todos os momentos do processo. Eu não. Eu estou pedindo essa maldita dessa prova o processo inteiro. Né? E se ela vem para o processo, melhor ainda. Mas se ela não vem, a saída é 3867. A prova ela é insuficiente, mesmo com os insistentes e reiterados pedidos da defesa para a produção de provas. Inclusive, fazendo aí valer a pergunta do colega na resposta à acusação. Show de bola. Aplausos aí nos comentários para João Ricardo Batista. Nós temos uma última perguntinha, só que eu não entendi a pergunta, por isso que eu trouxe ela. Vê se vocês conseguem entender. Suspeita de objeto de furto e encontrado arma. HC de trancamento, réu solto. Só tá escrito isso, eu não entendi, mas é a pergunta mais votada também, não sei por que ela é mais votada, mas enfim. Suspeita de objeto de furto e encontrado arma. HC de trancamento? Algum de vocês conseguiu pegar o que ele quer? Sinceramente, não. Furto encontrado arma. Suspeita de que a arma é objeto de furto. Eu entendi isso. A arma foi furtada. Então tem suspeita de que a arma foi objeto de furto. A arma foi encontrada e vai fazer um HC pro trancamento. Eu tinha que ter mais elementos para responder. Elaborado é outra coisa, né? Inclusive, isso aqui pode ser objeto, galera. Quando a gente fala de petição, às vezes o advogado escreve tão bonito que não dá para entender, né? Então, as minhas petições, cara, você tem que ver, assim, inclusive o Igor, né, que é o meu estagiário agora, advogado, ele tá... A gente dá muito foco nisso. A gente redige junto, ele redige muitas das minhas petições também, junto comigo, e a gente faz petições sucintas e simples e rápidas e diretas, para escrever pouco, escrever bem. Então, clareza, mas aí não sei qual que é. Se o colega puder, assim, escrever novamente pra gente entender, que eu, de fato, não entendi, não. Ou manda no nosso direct depois que a gente responde. Era suspeita de objeto de furto, na busca encontraram a arma. Ah, tá, entendi. Suspeita de objeto de furto, na busca encontraram uma arma. Pô, hoje em dia a serendipidade está muito ampliada, né? Serendipidade é a ideia de encontro fortuito de provas. Infelizmente, você não vai encontrar arcabouço na jurisprudência por isso aí, tá? A jurisprudência vai falar que a prova é lícita, que esse encontro de arma é válido. Ô, Thiago, mas tem uma jurisprudência da STJ aqui, que foi muito interessante, a gente até, foi uma das coisas que a gente falou na sala secreta ali. HC, anota aí, galera, HC 663.055. HC 663.055. O que acontece? Os policiais, eles entraram na residência por conta de uma denúncia, tá? No caso lá da sala secreta, acho que fica até mais fácil de vocês verem. Era uma denúncia de violência doméstica, que a mulher chamou a polícia. E os policiais entraram, pegaram o réu, conseguiram acolher ali a mulher, enfim, conseguiram tirá-la da residência, estava tudo certinho. Só que aí, os policiais, por conta do cara ser conhecido ali nos meios, já ter feito algum processo de tráfico de drogas, os policiais continuaram a busca e foram até o quarto. E no quarto, dentro de uma caixa, dentro do quarto, eles conseguiram encontrar droga e arma, que acho que mais ou menos vai pelo sentido que você está falando, esse HC específico. Até se alguém puder colocar ele nos comentários aí. E aí, o STJ, tá, o Schietti, ele entendeu que o seguinte, ó, nenhuma circunstância do caso justificava o ingresso dos policiais na residência sem autorização judicial, nem o crime de falsa identidade, pois os agentes ainda não sabiam que o suspeito havia mentido, nem o mandado de prisão, pois não foi respeitado o artigo 293, e a polícia nem mesmo sabia se o fugitivo estava ali. E aí ele fala aqui do admitir a entrada na residência especificamente para efetuar uma prisão não significa conceder um salvo-conduto para que todo o seu interior seja vasculhado indistintamente, em verdadeira pescaria probatória, fishing expedition, sob pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade. Tá? Então é um caso muito interessante aqui, que o policial ele tem uma autorização para entrar em um primeiro momento, mas para fazer determinada coisa. Exemplo, olha, eu tenho uma autorização para entrar por um flagrante de violência doméstica. Isso me autoriza a ir no quarto, revistar o quarto da pessoa? Não, isso não me autoriza a ir no quarto, revistar o quarto. Eu não posso fazer isso, eu fugi daquele propósito inicial de ingresso que me autorizava, que era o flagrante delito. Então tem que ver exatamente como que está esse caso aí, tá? No caso que eu estou falando da sala secreta aqui, era bem evidente, era isso que eu estou contando para vocês. Era um caso de violência doméstica, em que a mulher ligou para a polícia em um primeiro momento, o policial foi lá,
entrou, eles estavam na sala, acho, inclusive a mulher fala que o policial bateu no réu, e depois eles começaram a vasculhar a casa inteira e encontraram dentro de um guarda-roupa, em cima do guarda-roupa, não lembro, dentro de uma caixa, droga, arma e tal, e aí esse é o problema. Opa, aquele ingresso inicial não autorizava você chegar a esse ponto. Tá? Então tem esse HC que é bem interessante. Beleza. Rodrigo, Pode falar, João. A galera, que é o seguinte, eu conversei com o Rodrigo, as nossas aulas, a aula de amanhã do Criminal na Prática, além dela ser gratuita, é possível de você ganhar dinheiro, tá? É um negócio que eu conversei com o Rodrigo. Então amanhã vai rolar um Pix no meio da aula de R$100 para quem estiver ao vivo. A gente vai anunciar isso aí hoje à tarde, explicando melhor, né, Rodrigo? Então fica atento, tá? Na publicação de hoje. Show, vai. Depois você tem que olhar lá, a gente vai explicar certinho. Valeu! E assistam a aula de amanhã, né, galera? Até mais, galera. Aula amanhã do Criminal na Prática, hein? Até mais, tchau. Valeu! Ah, inclusive, para os últimos que restaram aqui, só sobrou eu e o João, mas enfim, a gente vai fazer o evento Código Secreto da Custódia, onde a gente vai entregar muita coisa para vocês. Tá ali no link do meu perfil, tá no link do perfil do João, vai lá, faz sua inscrição. Rodrigo, por que fazer minha inscrição? Porque essa aula vai ser diferente das aulas da comunidade. A gente vai fazer um curso completo em um dia só, vai entregar todo o conteúdo de custódia para você, dicas assim que salvam processos, que vão elevar o honorário seu na custódia e que você tem que saber, porque existe realmente um código secreto, um código que ninguém ensina, toda uma legislação aplicável à custódia que ninguém sabe. Chega na hora da custódia, como é de bate-pronto, vocês acabam não sabendo o que fazer. Então vai lá no meu perfil, no perfil do João, se inscreve no evento, porque ele vai ficar disponível só por pouquíssimo tempo, tá? Então é só para quem acompanhar a gente mesmo. Valeu? Perfeito, dia 22/11, marca na sua agenda, mas já se inscreva lá, vai lá no meu perfil, no perfil do Rodrigo, e se inscreva, tá? Porque a gente vai te avisar, vai te mandar os avisos, as coisas sobre... É um treinamento. Quem assiste os nossos cursos sabe que os cursos gratuitos, além de ser completos, não é essa conversinha fiada aí que eles têm de entregar um pouquinho e depois ficar te vendendo coisas, a gente vai entregar tudo sobre audiência de custódia. Quem assistiu o curso Kit Flagrante viu que a gente entregou um curso completo e gratuito sobre flagrantes. Como faz para participar? Vai lá no meu perfil, vai no perfil do Rodrigo, qualquer um dos dois, e se inscreva para você participar disso aí. É um curso completo sobre audiência de custódia. Se chama Código Secreto Audiência de Custódia. Por que secreto? Eu vou te ensinar as coisas que eu faço. Na minha última audiência de custódia, os meus 2 clientes foram liberados. Tentativa de latrocínio. Um deles era reincidente. Como que o João Ricardo consegue liberdades, né? E outras pessoas não conseguem com crimes mais simples? A ideia é eu te mostrar o que eu faço nas minhas audiências de custódia. E o Rodrigo, como que ele pode colaborar? Meu amigo, quem acompanha o Criminal na Prática sabe que tem dia que o Rodrigo faz 15 custódias, tá? E aí ele mostra como que são as custódias dele. A última vez foi 30 e poucas, João. Então, eu não conheço ninguém que faça tantas audiências de custódia como o Rodrigo, tá? Então, só para você saber, experiência e sacadas práticas, você não vai achar em outro local, a não ser aqui comigo, com o Rodrigo. Criminal na Prática, tá? E não é à toa que a gente ousa em fazer e te entregar tudo, tá? Então, faça sua inscrição. Valeu, pessoal. Hoje eu tenho audiência, então vou ter que sair e começar 1h50. Valeu. Até Até mais.